De volta aqui com o momento de reflexão com o Mino Ferreira sobre a luz do Evangelho que hoje nos diz. Tendo sido chamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe viu uma figueira coberta de folhas, foi até ela, se encontravam alguns figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram em Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e cadeiras das vendedoras de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro olhou-se e disse a Jesus, lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que já recebeste, e assim será também, quando estiveste rezando. Perdoai tudo o que tiveste contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Queridos amigos, o Evangelho de hoje ele é interessantíssimo para que nós possamos fazer algumas reflexões da nossa prática da espiritualidade, das nossas ações, os frutos oriundos da oração, essa sintonia que temos diariamente com nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais interessante é esse diálogo que Cristo tem com os discípulos. Ao chegar na casa, no templo, ele percebe tudo o que estava acontecendo. Ele percebe, e ao entrar ele diz: minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão transformando a casa de meu pai, a casa de oração, em um local de comércio, em local de jogos, de vendas, e não um local de espiritualidade. A minha casa será chamada casa de oração. É lógico que quando Jesus diz isso, aquelas pessoas que se apropriavam dessa prática não gostaram. Queriam espancar Jesus, queriam bater nele. Porém, é interessante é que Jesus diz, depois também no caminho, quando Pedro olha a figueira e lembra-se das palavras de Jesus, quando Jesus outrora passa perto da figueira, ele diz: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus diz: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, ele diz mais, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te ao mar, mas se tiver esse desejo forte no seu coração, assim será. Por isso vos digo, tudo o que pediste na oração, acreditais que já o recebeste. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos sufocar pelos problemas da vida, tão angustiados, que esquecemos dessa prática da oração, que esquecemos essa possibilidade desse elo, desse resgate da nossa espiritualidade com Deus por meio da oração. É a oração que nos fortalece, é a oração que nos traz discernimento e sabedoria, porque o Espírito Santo se faz presente no ato da oração, nessa entrega a esse momento de espiritualidade. Como é importante a oração diária, como é importante essa prática, porque quem ora tem fé. Se você ora porque você acredita em Deus, pois a fé que devemos ter também na oração, ela dará frutos. E quais os frutos da fé? E quais os frutos da oração? Ele diz: quando orardes, se tiveres fé, é que nós somos capazes de transformar tantas situações que se encontram difíceis para nós. Você talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade,
Há momentos da vida que devemos tomar algumas decisões, porém nosso coração se encontra angustiado sobre qual caminho seguir. Devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, qual a solução, o que eu devo fazer. E porém, é no ato da oração, no momento ali da intimidade com o nosso Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos traz discernimento, sabedoria para tomar a decisão correta. Porém, é preciso essa prática diária. Os frutos da oração são frutos abençoados, porque pela oração eu intensifico o fruto da minha fé, da minha esperança nesse projeto, e na sabedoria de dias melhores, e na ressurreição que Cristo me promete. Essa promessa dele é a mim e a você na outra vida. Nessa fase terrena, sempre teremos dificuldade, porém, na vida eterna, com Cristo, nós sim, aí estaremos vivenciando esses frutos da oração, da espiritualidade e principalmente do Santo Evangelho. E nós possamos levar essa palavra de conforto a tantas e tantas pessoas que se encontram hoje em dia abatidas por vários problemas, seja de doença, seja de vícios da droga, seja da violência, enfim, tantas e quantas dificuldades você deve estar passando nesse momento. Tendes fé, aumentai tua esperança, coragem. A alegria da oração, a alegria nos dá essa certeza da fé e da esperança, motivados acima de tudo por essa presença de Cristo em nosso caminhar diariamente, que jamais nos abandona. Momento de reflexão com o Mino Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.